Vamos lá, galera, sejam bem-vindos. Gente, eu estou tendo muita consulta sobre circuito PWM. Olha só, tem uma diferença muito grande. Existe o circuito PWM, que na verdade é um circuito com diversos componentes, e tem o circuito integrado PWM, que são duas coisas completamente diferentes. O circuito integrado sozinho não faz a função, ele precisa de alguns componentes. Tá, ok? Na verdade, para fazer o circuito integrado é uma coisa e circuito PWM é outra. Circuito integrado PWM é esse que você está vendo aqui, tá, ok? É um componente, tem diversos tipos, todo tipo de placa hoje tem. Aqui eu tenho outro modelo, tá, ok? Aqui, ó, eu tenho, esse aqui é um outro. Então esse aqui é circuito integrado, tá? Circuito integrado, né? Saiu errado. E esse aqui é um outro. E aqui eu tenho um outro modelo de circuito integrado PWM. O que ele faz? O circuito integrado. O circuito integrado ele faz um pulso, ele gera um pulso. Esse pulso vai ser aplicado aos MOSFETs. E esses MOSFETs, em função da geração desse pulso, ou seja, aumentar ou diminuir a frequência desse pulso, você vai aumentar ou diminuir o fornecimento de corrente de tensão elétrica. Todos os componentes eletrônicos hoje, todos os equipamentos eletrônicos hoje, fazem uso do circuito PWM e do circuito integrado PWM. Se você não entender isso, como que isso funciona, fica muito difícil de você fazer a manutenção mais elaborada a nível de notebook e outros equipamentos mais modernos. O circuito integrado e o circuito PWM não são novos, não são novidades para quem entende eletrônica, é bem antigo. Só que eles ainda são muito utilizados. Tem tudo hoje é utilizado, seja no notebook, na fonte de alimentação, tudo isso. No exemplo de fonte de alimentação, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um pulso que vai chavear, ou seja, chavear o quê? Ligar e desligar os transistores para fazer a reconversão da corrente contínua para corrente alternada através do choque, transformador do choker, certo? Então, entender o funcionamento deles e, mais importante ainda, entender a sua medida. Porque na verdade, circuito integrado você vai testar como? Você vai medir tensão, beleza. Você vai medir corrente, beleza. Mas se você não medir o pulso, a forma de onda, vai ficar difícil de você chegar ao diagnóstico. Então, se você tem uma fonte que de repente não está fornecendo a saída de 12 volts lá na frente, você vai medir o circuito integrado. Você vê que o pulso está saindo, que a forma de onda está saindo na frequência certa, você já sabe que não é ele. Então, em diversos equipamentos, se faz necessário você entender o funcionamento do circuito integrado PWM e do circuito PWM, que são duas coisas diferentes, tá, ok? Na verdade, o circuito PWM é o circuito integrado mais uma infinidade de outros componentes. Entender como funciona isso, como que é gerado pulso para fazer a reconversão, no caso de fonte de alimentação, é fundamental para você chegar ao diagnóstico. Então, se você não consegue dominar e se entender como que isso funciona, você simplesmente não vai conseguir chegar à determinação de um defeito em um notebook e outros equipamentos atuais. Então, ok, galera? Fica atento a isso e eu vou disponibilizar para vocês uma sequência de aulas dentro da fase 9 do curso para a gente poder estar dominando isso, tá, ok? Então, procure ler um pouquinho de datasheet. Aqui eu tenho, por exemplo, um que é muito comum, ó, um datasheet aqui de um PWM, tá vendo aqui, ó, TNY do EPN, é muito comum, muito usado, certo? Então fica atento, que às vezes você olha para o circuito integrado e detalhe importante, circuito integrado você vai conseguir chegar à determinação dele tá bom ou ruim funcionando, fazendo a medição de corrente, tensão e forma de onda. Fora isso, é mero achismo, mera especulação. Tá, ok, galera? Grande